Olá, seguidores do Treino em Foco. Hoje, segunda-feira, a gente inicia agora, sem a semana temática, iniciamos a série Treino em Foco, análise de artigo. Treino em Foco, análise de artigo. E eu trouxe um artigo bem interessante hoje, acredito que seja interessante e importante, também entendo assim, um artigo produzido por mim. Eu e alguns alunos da Universidade Federal de Santa Maria, na época em que eu estava iniciando meu doutorado na universidade, nós desenvolvemos um trabalho, um artigo, que tem a ver com a produção de força em teste 1RM e a técnica de execução do exercício, é esse que eu vou apresentar hoje para vocês. Então vamos lá. Vocês podem ver na tela que vocês podem verificar o título do trabalho, influência de diferentes ângulos articulares obtidos na posição inicial do exercício de pressão de pernas, ou seja, o nosso famoso leg press, e final do exercício puxada frontal sobre os valores de 1RM. Então, na verdade, aqui a ideia que nós tínhamos ao executarmos e produzirmos, confeccionarmos esse trabalho, é avaliar se mudanças angulares, tanto no exercício de pressão de pernas, leg press, quanto na puxada frontal, de 10 graus, 3 medidas diferentes de 10 graus, nós vamos ver melhor agora na metodologia do trabalho, se essas medidas de 10 graus influenciariam no resultado final, no score final de 1RM. Ou seja, se a técnica de execução, uma variação da angulação dessa técnica de execução, traria mudanças significativas a ponto de alterar, de uma forma pronunciada e significativa estatisticamente, os valores de 1RM. Como de costume, eu não faço uma análise do resumo, nós vamos direto para a introdução. Obviamente aqui eu vou fazer uma abordagem de alguns pontos importantes. O interessante é que vocês possam depois pegar esse artigo que nós vamos postar no nosso grupo no Treino em Foco, Ciência do Treino em Foco, nosso grupo no Facebook. E vocês possam então pegar o artigo e ler com maiores detalhes, com maior aprofundamento. Então vamos lá. Dentro da introdução, a gente começa de uma forma bem geral, fazendo uma introdução em forma de funil. Falando que a aptidão física com relação ao componente força vem sendo mensurada através de testes de força, de resistência de força e que configuram-se nos testes de 1RM e repetições máximas. Aí a gente coloca aqui, explica mais à frente alguns detalhes do teste de 1RM e do teste de repetição máxima. Se você tem dúvida do teste de 1RM, nós temos gravado um Treino em Foco, pedi para o Ricardo e para o Jefferson colocar o link em destaque no vídeo de hoje. Nós temos um vídeo gravado no qual eu aplico o teste 1RM no Jefferson, na prática nós mostramos isso. E eu aplico a metodologia, o protocolo de testagem de 1RM no Jefferson no exercício de leg press. Então, só que a única diferença em relação ao trabalho que nós fizemos aqui, que o exercício que eu faço com o Jefferson, eu aplico o teste 1RM no exercício de leg press 45 graus, com pesos livres, e o trabalho que nós fizemos aqui foi no leg press horizontal em máquina. Então, existem algumas diferenças aí, embora seja o mesmo exercício. Critérios de autenticidade científica do teste foram pesquisados e publicados na literatura. Então, os critérios de autenticidade é o que configuram a validade, a objetividade do teste, configuram a consistência dos resultados do teste. Então, existem protocolos para se avaliar, medir esses critérios de autenticidade científica de diferentes testes. No caso aqui, o teste de 1RM já está exposto na literatura já há algum tempo. Os critérios de autenticidade científica do teste. Então, é um teste que tem um rigor científico na sua publicação. Existem variações nos protocolos de avaliação, mas há um rigor científico nesse sentido. O teste 1RM tem em particular interesse de aplicação e controle de quilagem de treino e acompanhamento de ganhos de forças em atletas, mas pode ser aplicado em outras populações desde que tenham indicadores para tal procedimento. Então a gente começa aqui a mostrar que além de ter já a sua validação estabelecida, o teste 1RM tem sua aplicabilidade. Então a gente tenta desenvolver uma linha de raciocínio aqui mostrando a importância de se avaliar a técnica de execução e a influência dessa técnica de execução nos scores finais de 1RM. A influência do incentivo verbal tem se mostrado significativo no sentido de aumentar as quilagens levantadas. Isso aqui é um estudo do McNair, um estudo de 96, que já mostrava que o incentivo verbal produz uma capacidade de mobilização de força um pouco maior nos indivíduos ao serem testados no teste 1RM. O efeito da desidratação e de programas de flexibilidade conduzidos pelo método estático
apresentaram efeitos deletérios durante e antes, especificamente as mensurações de força de um RM. A gente já sabe que o valor exercícios de alongamento de flexibilidade estática têm um efeito corrosivo sobre os scores de força. Na própria semana temática do Treino Foco Análise de Artigo, eu apresentei um artigo nesse sentido, existem vários outros apontando no mesmo sentido. Estudos dessa natureza contribuem para melhorar os procedimentos de aplicação do teste de URM, evitando ou minimizando a influência de variáveis intervenientes. Então, nós tentamos aqui nesse estudo mostrar que esse tipo de trabalho vem a contribuir para que nós possamos entender melhor como executar o teste de URM, o que nós podemos fazer e o que nós temos que evitar. Então, por exemplo, evitar que o indivíduo esteja desidratado e procurar, durante o teste de URM, realizar incentivos verbais. Esses dois procedimentos tendem a aumentar os scores de força do indivíduo ao longo do teste de URM, e isso está apoiado na literatura, como a gente coloca aqui. Agora a gente faz um primeiro comparativo. Todavia, a análise de possíveis intervenções nos resultados obtidos em função de técnicas diferentes de execução dos exercícios não estão totalmente esclarecidos. E aí a gente começa a colocar alguns estudos aqui que foram feitos de verificados ângulos e técnicas de execução diferentes, e vejam bem depois uma conclusão desses estudos que nós colocamos ainda no tópico ou no capítulo Introdução. Os estudos acima citados enfocaram em variações na técnica de execução em função de diferentes ângulos articulares adotados. É o que o trabalho também se propõe a fazer, modificar ângulos articulares. Estudaram forças atuantes sobre as articulações envolvidas e a atividade muscular, principalmente por recurso eletromiográfico. Então, os estudos que a gente cita anteriormente aqui, principalmente o estudo, ele verifica a variação do ângulo pelo prisma, pelo olhar da eletromiografia. Contudo, a repercussão dessas variações na técnica de execução não foi relacionada a possíveis modificações nos resultados do teste de URM, ou seja, no desempenho real do teste de URM. Isso é importante uma vez que o teste é utilizado para controle de quilagem de treino e no acompanhamento de ganhos de força. Qualquer interferência sobre o processo de avaliação poderá prejudicar as interpretações dos resultados, causando prejuízo para a prescrição e monitoramento da carga de treinamento. Então a gente tenta justificar que, além do que a literatura já faz, que é verificar a técnica de execução e modificações no sinal eletromiográfico, também passa a ser importante se fazer uma avaliação também da performance ao se modificar os ângulos, a se modificar as técnicas de execução, se isso alteraria, além do sinal eletromiográfico, se isso também alteraria a performance de força dos indivíduos durante o teste. E aí a gente conclui então colocando aqui o nosso objetivo de pesquisa. Na busca de melhor avaliar a influência da técnica de execução sobre os valores de um RM, esse estudo teve como objetivo quantificar a influência de diferentes ângulos articulares no posicionamento inicial do exercício de pressão de pernas, leg press, e posição final do exercício de puxada frontal nos scores de um RM. Depois, ao longo do trabalho, a gente também especifica por que a posição inicial é que foi mudado os ângulos no caso do leg press e por que foi na posição final de execução da fase concêntrica é que nós mudamos os ângulos do exercício de puxada frontal. Na verdade, nós alteramos os ângulos nos pontos críticos, nos pontos de maior dificuldade de execução do movimento. Então, nesses pontos críticos, para o leg press, é o movimento inicial, a posição inicial de execução, quando o indivíduo rompe o movimento no leg máquina. E no caso do puxada frontal é quando o indivíduo está finalizando a fase concêntrica, trazendo a barra até abaixo do seu queixo. É o protocolo que nós usamos, que deveria ter trazido a barra, para validar uma tentativa, o indivíduo deveria trazer a barra até abaixo do queixo. E esse é um ponto crítico, é o ponto de maior exigência de força durante o procedimento, durante a execução do movimento do teste de URM, tanto para o leg, pressão de pernas, quanto para a puxada frontal. Nós usamos 20 sujeitos voluntários do sexo masculino na faixa etária de 18 a 30 anos, todos jovens, portanto, pouco familiarizados. O que nós colocamos com pouco familiarizados? Indivíduos que não treinavam e foram adaptados por 8 a 11 sessões de treinamento de TRP, aonde eles fizeram essa adaptação. Antes que eu esqueça aqui, esse trabalho ele foi publicado no ano de 2004 e ele foi publicado na Revista Brasileira de Medicina do Esporte. É uma revista de um bom conceito, um ótimo conceito na literatura nacional. Aí nós colocamos aqui que a adaptação perdurou por um período de 8 a 11 sessões, como eu havia falado, em que se visava o fortalecimento tendo-mio ligamentar da amostra, bem como a conscientização da postura correta adotada nos exercícios. Então foi feita uma
posso afirmar que foi feita uma adaptação bem criteriosa a esses indivíduos. Utilizaram-se as angulações para serem as angulações que nós utilizamos para adaptar, como nós vimos testar depois no RM 3 diferentes ângulos, nós colocamos os ângulos articulares intermediários na adaptação para não gerar justamente influência para o menor ângulo ou para o maior ângulo. Então nós buscamos fazer adaptação no ângulo neutro, vamos dizer assim, no ângulo intermediário entre os ângulos avaliados. Aqui eu coloco algumas coisas do teste, usei um protocolo que eu adaptei num outro trabalho. Também usamos a percepção subjetiva de esforço, que eu também demonstro que ela é importante durante testagem de um RM num outro trabalho que foi publicado na Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício. Então aí depois vocês olhando a metodologia, vocês vão verificar alguns procedimentos do teste de um RM que eu tenho outros trabalhos publicados apontando assim na melhoria do procedimento do teste de RM ao utilizar, por exemplo, a percepção subjetiva de esforço, e há um protocolo que eu validei alguns anos atrás também para o teste de um RM. Também a gente expõe aqui no trabalho as posições, o objetivo do teste, para pressão de pernas, no caso, posição inicial, aonde fica o ponto de resistência da quilagem, como é que deveria ser dada a execução e os cuidados tomados durante a execução do teste. O mesmo nós fizemos para o exercício de puxada frontal. Os testes foram realizados com intervalos suficientes, segundo a literatura. Inclusive aqui um dia de intervalo. Hoje já tem trabalhos mostrando que não se necessita nem um dia de intervalo para haver uma recuperação completa e adequada durante os testes de um RM. Mas de qualquer forma, em 2004 nós não tínhamos conhecimento desse dado. Nós nos apoiamos num outro trabalho internacional no qual apoiava que 24 horas eram suficientes para o intervalo entre testagens. Os ângulos, porque nós tivemos um dia de testagem num determinado ângulo, era dado então 24 horas mínima de intervalo. Num outro dia, num segundo dia, fazíamos com outro ângulo e num terceiro dia com o terceiro e último ângulo, já que nós testamos 3 ângulos de variação, na puxada e no pressão de pernas. Os ângulos foram determinados de forma relativa aos segmentos corpóreos, usando um goniômetro universal da marca Carse. E aqui embaixo nós temos então a imagem da puxada, posição inicial, cotovelo estendido, ombro abduzido, e posição final com a adução do ombro e flexão do cotovelo. Vejam bem que a posição final, a barra deveria passar a ponta do queixo. Aqui a posição inicial do pressão de pernas, do leg press, e aqui que nós fizemos as variações angulares entre 100, 90 e 80 graus do joelho para iniciar o exercício. O indivíduo deveria então fazer o movimento completo, estendendo o joelho e tracionando a quilagem. Aqui os ângulos foram mensurados no cotovelo e as variações angulares testadas foram feitas a partir de goniômetro com segmento braço, segmento antebraço no cotovelo. E aqui entre segmento coxa e perna no joelho. Foram estabelecidos os ângulos. Aqui então nos apresentamos os ângulos 80, 90 e 100 graus para joelho, que foram testados, teste de um RM. E um teste de um RM foi feito a 60 graus de flexão do cotovelo no ponto final da execução da puxada, a 70 graus no ponto final da execução da puxada e a 80 graus no ponto final da execução da puxada. Foram escolhidas essas posições de testagem por serem os pontos críticos de esforço, como eu havia dito antes, posição inicial do leg, posição final da puxada. Se vocês fazem teste de um RM, vocês vão saber bem do que eu estou falando, que nesses pontos é o ponto de maior dificuldade de execução do movimento, por isso ponto crítico. Aqui a gente traz algumas explicações biomecânicas do porquê do ponto crítico, se apoiando muito no livro de biomecânica do Maurício de Arruda Campos, Biomecânica na Musculação. E depois nós viemos aqui para os resultados. Eu tenho alguns dados aqui que eu já saliento no próprio texto, mas eu vou diretamente para a tabela aqui para que a gente possa mostrar. Então veja bem, o exercício pressão de pernas. Quando o teste de 1RM foi executado a 80 graus do joelho, o score médio de 1RM da amostra foi 112,8 kg de score médio de 1RM. Quando o teste foi executado a 90 graus do joelho, foi 138 kg de score médio da amostra. E quando o teste foi executado, iniciado com 100 graus de angulação do joelho, a amostra conseguiu produzir de score médio de força de 1RM 178,9 kg. Então a gente pode perceber que quando nós modificamos o ângulo de posicionamento inicial para se iniciar o teste de 1RM entre 80, 90 e 100 graus, os scores finais de 1RM modificam de forma estatisticamente significativa e do ponto de vista prático também. Nós podemos ver aqui uma modificação de quilagem bem significativa. Então, tanto estatisticamente quanto posso dizer também do ponto de vista prático, é uma modificação bem expressiva nesse sentido. Se nós olharmos agora o exercício de puxada frontal, também houve uma modificação nos scores finais de 1RM em termos médios. 60 graus, quando o cotovelo foi posicionado em 60 graus para finalizar a puxada, os indivíduos fizeram 63,6 kg.
Quando o ângulo final foi de 70 graus, os indivíduos produziram 61,7 kg como valor médio de score final de um RM. E a 80 graus de angulação do cotovelo entre antebraço e braço, na finalização da fase concêntrica do movimento de puxada, o score médio de um RM foi de 58,4 kg. Então a gente pode ver que nesse caso da puxada, estatisticamente a diferença não foi significativa através da análise de ANOVA one-way, análise de variância one-way, e de uma entrada. E nós podemos perceber que as modificações, do ponto de vista prático, as modificações da quilagem não foram tão expressivas quanto foi para o leg press, para o extensor de joelho. Ainda verificando a tabela 2, nós colocamos aqui umas modificações de quilagem de um ângulo para o outro. Então, por exemplo, de 80 graus para 90 graus, de 80 para 90 graus, a modificação da quilagem para mais foi de 25,2 kg. Dos 90 graus para o 100, a modificação da quilagem foi de 40,9 kg. Então, dos 80 para os 100 graus, houve uma modificação, vejam bem, uma modificação de 66,1 kg, quando nós modificamos o ângulo inicial do joelho em 20 graus. Então, é realmente muito expressiva a modificação do score final de um RM quando não se tem um cuidado qual o ângulo que nós vamos padronizar para a execução do teste de um RM. Tanto em teste de um RM, até mesmo na execução do treinamento prático na academia. Embora nós tivéssemos aqui medido o teste de um RM, é importante salientar que a modificação desse ângulo, obviamente, vai incorporar em diferente nível de esforço ao treinarmos o exercício leg press. Lembrando que é o leg press máquina e o leg press horizontal. Então, há uma modificação de 66,1 kg no total de uma modificação de 20 graus. De 80 para 100 graus, é uma modificação muito expressiva do valor de quilagem total. No caso da puxada frontal, a modificação dos 60 para os 70 graus foi de 1,9 kg, dos 70 graus para os 80 de 3,3 kg. Então, os 20 graus de variação, de 60 para os 80 graus de cotovelo, no ponto final do movimento de puxada, nós temos uma modificação total de 5,2 kg. Então, veja bem, é 5,2 kg de modificação total com 20 graus de movimentação contra 66,1 de 20 graus também de movimentação para o leg press. Então é muito mais expressivo no leg press, muito mais influenciável o leg press devido à modificação do ângulo do que o exercício de puxada. Aí na discussão nós trazemos vários pontos para tentar analisar esses aspectos de diferentes maneiras, biomecânica, fisiológica, ponto de encurtamento da fibra, curva de comprimento-tensão do sarcômero. Nós trouxemos várias formas de interpretar ou tentar entender melhor esses resultados. Um ponto final que eu gostaria de deixar, eu gostaria que todos vocês entrassem então no Ciência do Treino em Foco e pegassem esse trabalho, dessem uma olhada na forma que nós tentamos explicar esse resultado. Até hoje aqui eu vou procurar não ler esse resultado, vou deixar no ar aqui essa discussão que a gente fez, já que é um trabalho meu, para que vocês realmente vão até esse trabalho lá no Ciência do Treino em Foco, no Face, peguem o trabalho para explicar. O único ponto que eu gostaria de salientar agora aqui é esse que eu vou retratar agora. Verifica-se que nesse caso, o menor arco de movimento não ocorreu menores quilagens no teste 1RM. Não é bem esse ponto. O ponto que eu gostaria de salientar para vocês, eu vou salientar diretamente aqui na tela, na tabela. Então, ao longo do texto aqui eu marquei esses pontos. Como nós medimos o ângulo do joelho, os dois exercícios são multiarticulares. E nós usamos como critério mensurar os ângulos do joelho para avaliar o leg press. E usamos como critério mensurar os ângulos do cotovelo para avaliar o exercício de puxada. Como os dois exercícios são multiarticulares, no joelho nós estamos avaliando no leg press movimentação de quadríceps em execução, mas não do quadril, já que o quadril também se modifica. Ali nós temos uma ação de glúteo, principalmente glúteo máximo, e isquiotibiais, posteriores de coxa. E essa influência no joelho, no quadríceps, que o ângulo alterado dava uma influência maior no quadríceps, causava uma influência maior no quadríceps, foi muito significativo. Na puxada, como a gente viu aqui no trabalho, não foi. E nós acreditamos que se o ângulo fosse mensurado, foi uma hipótese que nós criamos no trabalho, se o ângulo fosse mensurado, ao invés de ser mensurado no cotovelo na puxada, fosse mensurado no ombro, talvez os scores teriam mudado. Talvez as modificações teriam sido mais expressivas, porque nós não chegamos a avaliar o ângulo do ombro, mas no visual parece que não alterava quase que nada esse ângulo do ombro. E o ângulo do cotovelo é que foi alterado. Então, talvez aí por uma ação do latíssimo do dorso e peitoral maior como os dois principais adutores do ombro, como não houve uma alteração expressiva, ou
não teria havido uma alteração expressiva na articulação do ombro. Esses dois grupos, forte e adutores, peitoral maior e principalmente latíssimo do dorso, não tenham sido tão influenciados assim a ponto de causar scores diferentes nos valores de um RM. Então, a gente coloca até no final do trabalho como uma sugestão para novos estudos, que seja replicado o trabalho, mas que seja medido, essa referência seja feita no ombro e não na articulação do cotovelo, como nós fizemos. Possivelmente essa seja uma das explicações do porquê que não houve uma diferença tão expressiva no puxada frontal como houve no leg press. E aí nós concluímos aqui o trabalho, conclui que os profissionais que trabalham no TRP devem prestar extrema atenção no posicionamento dos executantes em todos os exercícios e principalmente nos que possuem ângulos críticos na posição inicial e final do movimento, a fim de proporcionar maior segurança na prescrição e monitoramento dos treinos. A utilização de diferentes técnicas de execução de exercícios resistidos com peso devem ser analisadas e aplicadas com cuidado, principalmente se alterarem ângulos de articulações de trabalho. No caso, alterando a articulação do ombro, não tanto como a gente viu na articulação do cotovelo. Então fica aí o trabalho, um trabalho de 2004, vejo um trabalho bem importante que fala sobre a técnica de execução e a influência sobre os scores de força. Como foi um teste, também vale para o treinamento. E vale também a observação de vocês, mais uma vez, reitero, vocês olharem a discussão e poderem analisar melhor como a gente tentou fazer algumas explicações de diferentes formas sobre os resultados obtidos nesse trabalho. Então é isso, pessoal. O Treino em Foco de hoje, segunda-feira, se despede. Uma análise de artigo, trazendo um artigo meu. Talvez na próxima segunda-feira traga um outro, para que a gente possa conhecer um pouquinho alguns dos trabalhos que eu fiz ao longo do tempo, ainda focado no teste de um RM. E eu aguardo vocês amanhã no Treino em Foco também, no Treino em Foco Fisiologia da Corrida. Grande abraço. Até amanhã. Para a terceira série, aqui foi 4,1 repetições máximas e aqui foi 3,3 repetições máximas, com alongamento. Então, já houve uma diferença significativa nessa terceira série, entre quando os indivíduos não alongavam e quando os indivíduos alongavam entre as séries. Notadamente, uma produção menor de repetições máximas